Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, o resumão do Marcão, rapaziada do oitavo ano, 81, 82, 83. Vamos partir para outra revolução, só que agora não é uma revolução armada, não é uma revolução com questionamentos políticos e sociais. Agora é uma revolução tecnológica. Nós vamos observar o seguinte: Revolução Industrial. Capítulo 3, página 44 até a página 59. Nós vamos dividir a Revolução Industrial em duas etapas. Primeira fase, 1760 a 1860. Segunda fase, 1860 a 1900. É um conjunto de transformações na Europa, a partir do século XVIII até o século XIX. Pega o iniciozinho lá do século XX, porque na verdade não é fixo na data, as coisas vão rolando, vão acontecendo. E olha só, mudanças na produção industrial. Vai ser mudada a indústria manufatureira, com trabalho artesanal, pela indústria maquinofatureira, com utilização de máquinas. Pergunto para vocês o seguinte: por que o homem inventou as máquinas? Hein? Para aumentar a produção. Chegou o momento que a indústria manufatureira, artesanal, usando ferramentas, não conseguia mais produzir o necessário para o consumo. Então você tinha lá 50 artesãos produzindo sapato. Vai chegar um ponto que os caras não têm mais o que produzir, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, não tem como manter uma produção alta. E aí veio a ideia de usar as máquinas. Claro que é um processo que levou um certo tempo. A primeira fase vai levar 100 anos. A segunda fase vai levar 40 anos. Então não é uma coisa simples. No contexto, somando aí 140 anos. Para chegarmos a um processo de evolução maquinofatureiro. Então olha só, o que vai acontecer? Primeiro país do mundo a usar máquinas, a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Nada acontece por acaso. Mas a Inglaterra tinha um conjunto de fatores que propiciaram, alguns por capacidade, outras porque a natureza propiciou. Nós vamos ver agora o seguinte: os ingleses irão desenvolver a primeira indústria maquinofatureira do mundo, e a primeira indústria do mundo vai ser a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Vamos estudar mais um pouquinho isso aí. Mas olha só, por que a Inglaterra? Primeira coisa importante: acúmulo de capitais. O que é acúmulo de capitais, professor? É dinheiro sobrando. Os ingleses faziam comércio pelo mundo já na época da indústria manufatureira. Eles tinham a maior marinha mercante do mundo. A Inglaterra é uma ilha de frente para o continente europeu. Eles vão navegar além mar, vão pegar lá o Atlântico, o Pacífico, o Índico. Os caras vão viajar para tudo quanto é lado, fazendo negócios. E os ingleses acumularam muito dinheiro com isso, explorando suas colônias, vários fatores aí. E com esse dinheiro acumulado, eles irão criar o Banco da Inglaterra. Acúmulo de dinheiro, Banco da Inglaterra. Por que será importante a criação do Banco da Inglaterra? É que eles irão criar, no Banco da Inglaterra, que tem esse dinheiro disponível, o sistema de créditos financeiros. Sistema de créditos financeiros. O que é isso? Sistema de crédito. É um cartão de crédito para os caras montarem suas indústrias. Claro que eles terão que deixar uma garantia. Mas burgueses, nobres, que quiserem investir nas indústrias maquinofaturadas, eles terão possibilidade, porque terão o capital para iniciar. Pegam emprestado com juros baixos, porque era um grande negócio também a cobrança de juros, né? Para aqueles que já tinham dinheiro e investiram no Banco da Inglaterra. E a partir daí, acúmulo de capitais, o sistema de crédito deu uma alavancada no processo de industrialização, porque o maquinário vai custar caro naquela época. Olha só, outro fator importante: cercamentos. Como conseguir mão de obra para a indústria? Eles irão provocar os cercamentos. Eles quem? Burgueses e nobres. Eles irão nas pequenas áreas agrícolas e irão comprar as áreas agrícolas, pequenas áreas agrícolas, cercamento, vão comprar e vão cercar.
O que eles vão fazer, na verdade? É um sistema de produção capitalista do campo. A área agrícola também vai ter que produzir e lucrar, porque burguês e os nobres querem lucrar. Mas por que eles estão fazendo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. O cara tem lá um pequeno sítio lá, chega uma visita de um burguês e diz o seguinte para o cara: olha, eu gostaria muito de comprar o seu sítio. O senhor quer vender? Não, não quero vender, não estou interessado. Quanto é que vale? Ah, vale, vamos fazer uma coisa hipotética aqui, né? Ah, vale 2.000, eu lhe pago 4. E o cara vende. Vão lá no cartório, transfere escritura e o burguês compra aquele sítio. Pergunto para vocês, aquele cara que vendeu vai para onde? Ele vai para a cidade. Vai torrar o dinheiro, a maioria, e vai ficar vivendo nos guetos, na periferia, em volta das indústrias. E vai se transformar em mão de obra barata para a indústria. Irão fazer isso direto. E tem mais um agravante, não só o burguês, o nobre também, tem mais um agravante. Aquele cara que não tinha escritura, que a terra era de posse, o burguês ou o nobre entra na justiça, como era de posse, vai lá, paga um preço ínfimo na justiça e pega a terra do cara e o cara é mandado embora. Porque era de posse, ele não tinha, na verdade, a escritura da terra. Nesse momento ele vai para onde? Vai para a cidade e vira mão de obra barata. Percebam? É uma técnica para se obter mão de obra. Porque a indústria ela precisa de 3 coisas. O tripé da indústria. Mercado consumidor, matéria-prima barata e mão de obra barata. Esses 3 fatores aqui provocam lucro. E é em cima disso que eles vão trabalhar. Então olha só, vai ocorrer o êxodo rural. Os camponeses vão migrar para as cidades e vão virar mão de obra barata. Mão de obra barata. Salários miseráveis que mal dava para o sustento de uma pessoa. Então você vai ter a família inteira trabalhando e inclusive as crianças. 6 anos, 7 anos já estavam trabalhando também. O trabalho de 14, 15 horas por dia, até 16 horas por dia, você ganha pelo dia de trabalho, não existe nenhum tipo de lei trabalhista. Todo esse processo está começando agora. Olha só, outra coisa importante, posição geográfica. Como eu falei, é uma ilha situada próxima ao continente europeu. A Inglaterra é uma ilha. E eles tinham a maior marinha mercante do mundo. Para que serve uma marinha mercante? Para transportar produtos. E tinham também a maior marinha de guerra do mundo também. Então eles vendiam rápido e o cliente recebia rápido. Então não tinha ninguém que conseguisse, digamos assim, competir com os ingleses. A grande invenção da máquina que vai dar início à Revolução Industrial é a máquina a vapor de James Watt. Ele vai aperfeiçoar a máquina a vapor, na verdade, né? A invenção não é de um indivíduo só. E ele foi, na verdade, aperfeiçoando até que botou para funcionar a máquina a vapor. A máquina a vapor vai usar o carvão como fonte de energia. E vai precisar do ferro para poder produzir a máquina, construir a máquina. Agora, olha só como aí, na verdade, a natureza contribuiu para os ingleses. Fonte de energia, carvão, em grande quantidade, grandes jazidas. E essas jazidas estão no litoral, próximo ao litoral. Carvão mineral, muito melhor qualidade. Demora muito para ser queimado. E o ferro também, jazidas próximas aos portos. Tudo próximo ao porto, no litoral, atraca o navio, pega o ferro, pega o carvão. O ferro é para construir as máquinas. E o carvão para usar como fonte de energia da máquina a vapor. Eu vou explicar depois, um pouquinho mais à frente, como é que funciona então esse processo da máquina a vapor. Marcão na história já volta. Vai tomar um cafezinho, porque eu sou rápido, hein? Já fui. Voltei. Vamos lá então? Olha só. As fases da Revolução Industrial. Primeira fase da Revolução Industrial, 1760 a 1860. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, essas datas aí não são datas que são fixas, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então olha só, esse período aqui é um período de 100 anos, praticamente. Limitado à Inglaterra. Fonte de energia, o carvão. O carvão mineral será a fonte de energia para fazer funcionar a máquina a vapor, que nós vamos ver logo a seguir.
Tem uma ilustração na página 45 que mostra bem como é que eles extraíam carvão mineral. Vocês estão vendo lá, tem um cara puxando, um agachado, outro empurrando. Não era uma atividade fácil, não era brincadeira. E, inclusive, mais tarde vão usar crianças para trabalhar nas minas. E o carvão ele é perigosíssimo porque ele solta uma fuligem e essa fuligem provoca uma doença degenerativa no pulmão, endurece o pulmão e as pessoas acabam tendo dificuldades para respirar. Imaginem, num adulto faz isso, imagine numa criança. Geralmente o cara que trabalha 15 anos numa mina, hoje está aposentado por problemas de saúde. Então imagine naquela época que não usavam nem máscaras para se proteger. Então olha só, limitada à Inglaterra, a fonte de energia é o carvão mineral. Primeira indústria desenvolvida é a indústria têxtil. A máquina que vai fazer funcionar essa indústria é a máquina a vapor, de James Watt. Ele não é que ele inventou a máquina a vapor, ele aperfeiçoou a máquina a vapor. Dificilmente você vai encontrar uma invenção que é de um cara só. Geralmente ele pega ideias de outras pessoas e vai aprimorando até que acaba dando certo. Então olha só, a máquina a vapor de James Watt tem o texto na página 46, tem também ilustração e tem ilustração na página 44. O que é a máquina a vapor? É na verdade um cilindro cheio de água, onde você aquece, então joga o carvão, pega fogo, é uma caldeira, aquilo aquece, gera vapor, gera pressão, e essa pressão faz funcionar, na verdade, por exemplo, se for uma locomotiva, as rodas da locomotiva. Se for um tear mecânico acoplado à máquina a vapor, vai girar um eixo que vai girar a máquina. Quer dizer, tudo é adaptado à máquina a vapor. O trem a vapor, o navio a vapor, bota lá a máquina acoplada às hélices que vai fazer funcionar também. Tudo isso, na verdade, foi uma inovação muito grande naquela época. E eles passam a produzir tecido em grande quantidade. Depois vão inventar também a máquina de fiar, né, que é para fazer o fio. E também o tear mecânico de Cartwright. Tem um textozinho na página 49, uma ilustração que vocês podem ver bem como é que funcionava. Antigamente o tear era de pedal, né? Ou as pessoas, na verdade, usavam a força muscular para mexer no tear. Agora, esse tear mecânico ele é acoplado à máquina a vapor, o eixo gira, gira o tear, faz funcionar o tear. Mas aquele problema, né? Tem que estar jogando carvão, fogo, água, pressão. E o vapor vai fazer funcionar, né? E nesse momento tornou-se fundamental a fonte de energia, que era o carvão. Essa primeira fase ela é limitada à Inglaterra, só os ingleses. Vão inventar o barco a vapor, Fulton, locomotiva a vapor, Stephenson, que vocês vão encontrar também ilustrações na página 56 e 57. E, na verdade, essas características aqui eram inicialmente exclusivos da Inglaterra. Claro que outros países vão começando a aprender, vão vendo a tecnologia, como é que funciona, vão comprando essas máquinas para fazer funcionar indústrias. Só que é uma coisa muito cara, né? E passou-se o tempo, temos aí 100 anos de história, chegamos na segunda fase, Revolução Industrial, segunda fase, 1860 a 1900. A Inglaterra eu nem coloquei aqui porque eles estão aqui. Os ingleses são os pioneiros. O que é o pioneiro? Primeiro país a ter uma máquina. E eles estão, obviamente, nessa etapa aqui também. Fonte de energia elétrica. Não vai ser mais o carvão. Derivados de petróleo, gasolina, diesel. Vão usar os derivados de petróleo. Vai surgir a indústria química. Espalhou-se para a Europa. França, Bélgica, Alemanha, Itália, Rússia e Inglaterra também, obviamente. Na América atinge os Estados Unidos, na Ásia atinge o Japão. E essas novas tecnologias vão mudar a vida das pessoas. Essa aqui nós chamamos de primeira onda. Essa aqui de segunda onda. E hoje nós estaríamos vivendo uma terceira onda. Com toda essa tecnologia que a gente tem. A primeira onda levou 100 anos, a segunda onda 40 anos. Hoje leva 6 meses. Cada 6 meses tem uma nova tecnologia que está sendo cada vez mais aprimorada e nós temos que nos adaptar. As transformações são muito rápidas. Tanto é rápida que a gente consegue dar aula online. E eu consigo gravar um vídeo aqui para vocês e divulgar esse vídeo
tanto nas redes sociais como no YouTube e até no próprio colégio, e vai chegar lá na casa de vocês essa aula do Marcão. Então é uma nova tecnologia, provoca transformações. E aí vou citar para vocês algumas tecnologias, teve várias daquela época. Novas tecnologias, por exemplo, motor a combustão interna. É esse dos automóveis de hoje, por exemplo, aviões e tal. Bota o combustível no carro, o carro queima o combustível no motor, tem a explosão no motor, move os pistões que movem, na verdade, o eixo e o carro começa a funcionar. Esse é o princípio, que já está chegando ao fim também. Porque nós sabemos que um futuro muito próximo é carro elétrico, já tem. A Europa, a partir de 2020, esse ano, vai começar a produzir, a Alemanha, só carro elétrico. Então vai começar a ser extinto o motor a combustão. O motor a combustão ele foi inventado por Otto em 1859. Gasolina e diesel. O automóvel por Daimler e Benz. O primeiro automóvel, na verdade, era uma carrocinha com motor, né? Botaram o motor a combustão, criou-se o eixo, tudo para fazer movimentar. E esse primeiro automóvel tem um sobrenome aqui que vocês devem conhecer bem. Benz. Benz vai dar origem a Mercedes-Benz, o automóvel. Que hoje a gente fala, tem uma Mercedes-Benz. O cara tem grana, porque custa caro, né? Na verdade, a palavra Mercedes era filha de um vendedor de carros que se destacava muito, e Benz resolveu homenagear a filha desse vendedor, botando o nome de Mercedes. E Benz é o sobrenome dele. Tá? Olha só. O avião, os irmãos Wright e Santos Dumont, o brasileiro Santos Dumont. Existe uma disputa para quem foi o primeiro que fez o mais pesado que o ar voar com motor a combustão. Os irmãos Wright, certo que foram eles. Santos Dumont, em 1904, teve, na verdade, uma competição em Paris. E Santos Dumont participou, ele morava em Paris. Os irmãos Wright não participaram. Santos Dumont voou e ganhou a competição, ganhou um prêmio, né, dessa sua nova invenção. Os irmãos Wright disseram que voaram também, mas eu não vi nenhum motor a combustão. Eu pesquisei vários aviões dessa época aqui, né? Depois sim, mas dessa época aqui, e eu olhei lá achei que era, na verdade, fui ampliar a foto, na verdade não era um motor, era o cara deitado no planador, né? Ele pilotava deitado, mas eu não vi motor, né? Não era o mais pesado, era um planador, na verdade. Um motor a combustão, Santos Dumont. Telefone, Reis e Bell, boto dois aqui porque são duas datas, um vai aperfeiçoando a tecnologia do outro. A lâmpada, Thomas Edison, essa lâmpada de filete que até pouco tempo atrás nós usávamos também. Thomas Edison, americano, né? E outros inventores, Marconi, o rádio, nós vamos ter várias invenções, os irmãos Lumière, o cinema, e isso vai mudar a vida das pessoas muito rapidamente. Como hoje essas novas tecnologias estão mudando a nossa também. Caríssimos, é o Marcão, o resumão do Marcão, falando então da Revolução Industrial. Tem as relações sociais existentes entre o dono da indústria e o proletariado, né? O dono da indústria querendo pagar o menor salário possível, explorando o máximo do trabalho. O proletariado, o operário, querendo o melhor salário e melhores condições de trabalho, que iniciará então um período de lutas de classes. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês numa outra oportunidade. Abração do Marcão, botando fé, tudo vai se organizar. Vamos criar o hábito de estudar todo dia, tira um print da telinha das aulas, passa para o caderno e assistam também nossas aulas online. Abração do Marcão, saudade de vocês. Fui!